Sejam todos bem-vindos ao Sofitcast, o podcast da Sofit. Hoje, além dos nossos protagonistas, Micael Duarte, nosso Head de Inovações, e Eduardo Canas, nosso analista de negócios, nós temos um convidado especial, Nicolas Felício. Seja bem-vindo, Nicolas. Obrigado, Aline. Nicolas é o nosso coordenador comercial na Sofit, tem uma bagagem muito grande de gestão, atendimento e vai contribuir bastante. Nicolas, vamos aproveitar esse momento para falar um pouquinho dos desafios que você enfrenta durante os seus atendimentos com o cliente, né? Como que o futuro cliente Sofit, o gestor de frota, chega até você? Quais são as necessidades que ele te apresenta no dia a dia durante uma reunião? Bom, acho que antes de tudo a gente precisa dar um aviso para cliente, que eu acho que falta um pouco o cliente reconhecer a dor e a necessidade que ele tem. Os clientes atualmente eles vêm buscando uma solução e a gente nos atendimentos percebe, eu quero um sistema de gestão de frota, mas falta muito entender o porquê disso, né? Se o objetivo dele é uma redução de custos, se o objetivo dele é minimizar, enfim, ou melhor, aumentar a produtividade da equipe dele. Então, acho que falta um pouco de consciência de dor nesse sentido. E quando a gente fala de necessidade, quando a gente consegue arrancar isso do cliente, a gente percebe uma necessidade gigantesca de centralização e digitalização no que diz respeito à gestão de frota, né? A gente está falando, nos últimos 10 anos de uma evolução gigantesca no que diz respeito à tecnologia, principalmente. E a gestão de frota acompanhou isso, né? Os custos com a gestão de frota acompanharam isso. Então, a gente precisa atuar estrategicamente nisso. Então, acredito que ter uma gestão de frota estratégica, um aumento de produtividade da equipe, uma centralização, uma digitalização dessa gestão de frota, para que, como foram mencionados em outros podcasts, a gente consiga trazer essa automatização de processo e a gente consiga atuar estrategicamente no que diz respeito à gestão de frota. É bem isso que o Nicolas falou, né? Às vezes o cliente chega até nós, eu preciso fazer o controle da minha manutenção. Mas por que você precisa fazer o controle da manutenção? O que você vem vivenciando todo dia? O que você percebeu na sua frota que fez com que você tivesse essa necessidade de manutenção, né? Onde que você quer chegar com você ter esses dados? O que você vai fazer depois que você conseguir ter as informações do determinado veículo? Às vezes não é a pessoa que decide ou que sente efetivamente uma dor de produtividade, por exemplo. Sim. A galera, que está mais em cima numa hierarquia de empresa, ela vai perceber a redução de custo e eu, Nicolas, no atendimento, preciso provar e ajudar aquele analista de frota ou aquele gestor de frota a comprovar a importância de uma gestão de frota. Porque aquilo, Nicolas, eu tô tendo muito trabalho, mas o meu gestor não percebe isso. Então eu tenho que, além de trazer sim a produtividade para minha equipe, eu preciso entregar também uma redução de custo, algo que seja impactante a ponto do meu diretor aprovar uma solução para automatização da gestão de frota. Ele que está à frente, né? Às vezes é ele que vai alimentar um sistema, ele que vai levantar essas informações para que a gerência possa estrategicamente pensar numa forma de resolver o que para eles pode ser considerado um problema, né? Acho que Já aconteceu, deixa eu te interromper rapidinho, já aconteceu com você alguma situação do tipo o gestor chegar até você para apresentar o sistema e tudo, mas de fato ele mostrar que não, eu assim, tô vindo só porque, por exemplo, o meu gerente, o meu diretor mandou eu procurar um sistema, mas hoje eu faço tudo muito bem, com as planilhas, com os processos manuais, enfim, do jeito que eu tenho aqui, funciona tudo perfeitamente. Já aconteceu isso contigo? É o que mais acontece, Nica. Eu diria que assim, sim, a gestão de frota cresceu e avançou muito tecnologicamente, mas o profissional ainda precisa buscar no mercado uma evolução nesse sentido, né? Inclusive é isso que a gente propõe com esse podcast. Acho que uma reeducação dos profissionais que estão envolvidos com a gestão de frota, porque efetivamente a tecnologia ela avançou, o desenvolvimento disso, mas o profissional meio que parou no tempo. Então, como eu tinha comentado antes, um diretor talvez perceba uma necessidade de redução de custo e cabe ao gestor operacionalmente entender como ele vai aplicar isso. E muitas vezes ele acha que atende, aí cabe a mim dentro do atendimento mostrar para ele que, se ainda existem custos a serem enxugados, é porque alguma coisa existe de errado e algum ponto de melhoria que a gente tem.
Então, se a autogestão identificou isso e fez essa solicitação, é porque alguma coisa tem de errado e a gente precisa resolver. Até inclusive, Nicolas falou uma coisa muito importante. Às vezes o gestor parou no tempo ou está desatualizado. Porque muitas vezes a empresa não tem exatamente um gestor, ela não se dedica a construir um departamento de gestão de frotas. Às vezes é o cara do RH, às vezes é o administrativo que pegou a bronca de assumir a frota e além disso tem que fazer o serviço dele, né? Tem que estar lá nas duas funções. Então, é difícil ainda a gente ver. Claro que empresas maiores já têm uma estrutura muito preparada para gestão de frotas, né? Mas isso acontece muito, né? Na verdade, não seria às vezes. Tá? Às vezes você encontra um departamento de gestão de frota. Na grande maioria das vezes, é o cara do financeiro, é o cara do RH, é o cara que cuida de fornecedor, às vezes é o próprio cara de compras que é responsável pela frota. Então, normalmente quem está sentado na cadeira de frotas não é responsável somente pela frota. Ele tem mais uma série de outras atividades, outros fornecedores que ele faz a gestão ali naquela cadeira. Perguntar uma coisa, ver se você concorda ou o que você acha, mas assim, o que eu estou vendo aqui da nossa conversa é que existem estágios de gestão da empresa, né? E existem estágios até do profissional que está executando isso, né? E às vezes tem uma sincronidade, né? Talvez o seu primeiro passo, então, que você está falando para o profissional é assim, parar um pouco, pensar em que estágio eu estou, o que eu estou precisando agora e onde eu quero chegar depois lá na frente, né? Porque pelo que você falou, o cara chega e fala, preciso de um sistema, mas assim, onde você está agora? Qual que é o seu momento? Me explica o que você precisa. É mais ou menos nesse sentido? E metodologias de venda são aplicadas dessa forma. Essa questão de necessidade e solução, a gente vê em diversas metodologias de vendas e é essa maturidade que falta de perceber a necessidade que eu tenho nesse sentido. E não falando único exclusivamente da solução que a Sofit oferta. Qualquer outra empresa que forneça uma solução efetivamente, ela vai querer saber qual é o seu calo e como a gente pode te ajudar. Porque aí é meu papel, Nicolas, te apresentar como solução que, vamos lá, tenho 12 anos de mercado, consigo te auxiliar nesses calos que você mencionou. E até aproveitando, né, Edu, você tem já uma bagagem grande de gestão de frotas também, né? Já agora trabalha na parte de marketing de produtos, como analista aqui dentro da Sofit, mas tem uma bagagem grande em algumas empresas por aí, né? Eu fiz essa pergunta do estágio de gestão, por quê? Porque eu pude ver cada um desses estágios. A gente nunca chegou onde a gente queria. Ali, até onde eu trabalhei ali, a gente não tinha chego e eu vi que não era tão importante você saber onde você estava indo, sabe? É bem importante você saber onde você está indo, mas não chegar lá, mas o caminho que você vai construindo, você vai melhorando uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Mas eu fiz essa pergunta até meio proposital, porque eu passei por vários estágios ali, né? Desde assim, a gente falou de gestor de frotas, antes não tinha gestor de frota, era tudo meio, cada um fazia o seu ali, do próprio carro, as áreas que cuidava, depois centraliza, depois você começa a terceirizar algumas coisinhas que você não vai dar conta sozinho, até você considerar ver terceirização de frota, depois você vê que você precisa de um sistema, porque tem muita planilha, depois você precisa ver se os custos todos estão nesse sistema, então é uma construção com o tempo. E aí, por isso que eu fiz essa pergunta, são estágios ali de gestão e acontecem em toda empresa. Mas quem está no meio do furacão não consegue ver. Tipo, sim, onde que eu estou agora? Não dá para saber, né? É muito difícil de você parar, primeiro que o gestor que está nessa situação às vezes não consegue parar para pensar. Mas é parar 2 dias ali, olhar para a própria operação e falar, cara, onde que eu estou agora? O que eu estou precisando mais? Eu estou precisando organizar meu inventário? É isso que eu preciso agora? Então resolve isso primeiro, né? Tem sistemas só para isso, o nosso sistema faz isso hoje. Então assim, eu já tenho o inventário organizado, meu problema está em multa. As multas estão uma bagunça. Tem lá a consulta de multa, né? Então, mais identificar que estágio que você está, o que você precisa resolver e não querer resolver tudo ao mesmo tempo. Mas, Edu, até pontuando, até você com a tua visão de gestão de frota, continua vinculando a necessidade de parar, observar e entender onde dói para mim. Mas eu percebo que você menciona várias vezes a solução, que é talvez uma consulta de multa, ou é o meu inventário, é a minha consulta. O que eu quero saber é que o Eduardo quer diminuir o custo dele com multa. Porque a minha diretoria chegou para mim e disse assim, Eduardo,
A gente precisa minimizar isso. Ou a gente precisa descontar mais em folha dos colaboradores. A gente precisa incluir na política porque o nosso custo, nesse centro de custo em específico, ele está muito alto. Então, Hoje eles nem falam pra você, tipo, Exato. eu tenho um problema em multa. Eles nem Exato. sabem. às Eles vezes nem nem sabem, às vezes é do Então a questão instigar. é organizar, tipo assim, cara, não sei o que tá Exato. acontecendo. Exato, exatamente. É ele ter a consciência da necessidade que ele tem e o objetivo que ele tem. Como você falou, é muito importante a gente saber onde é que quer chegar, mas o processo é também muito importante porque te auxilia nesse desenvolvimento tecnológico sim da empresa, mas também como profissional. Sim. Né? E aí que entra um dos maiores erros de quem contrata um sistema de gestão de frota sem ter uma análise, um planejamento antes, né? Contratou um sistema de gestão de frotas, mas o que adianta ele ter o sistema se ele não tem uma organização lá, alguém dedicado a alimentar o sistema, ou como que ele vai gerir tudo isso, né? Se ele não estabelece processos para que tudo aconteça e, de fato, o sistema seja alimentado, tem as informações ali dentro, né, diariamente, com a frequência, enfim, de cada uma das informações, e aí depois, com base nisso, ele consiga tomar as decisões. Então, o primeiro erro é achar que contratar um sistema vai resolver o problema, sendo que não. Você tem que estabelecer processos para que o sistema seja alimentado, e aí, com essa informação alimentada, é onde você vai ter os dados para tomar as devidas... E até pegando um gancho nesse desenvolvimento de processo, os clientes precisam enxergar as empresas, e não falando único exclusivamente da Sofit, óbvio que sim, defendendo e vendendo a nossa sardinha, como a gente já fez em outros podcasts, eu acho que entender a Sofit ou qualquer outro fornecedor de solução como um parceiro de negócio. Eles não vão única exclusivamente me fornecer uma plataforma que vai simplesmente compilar dados, porque não é esse o objetivo hoje das empresas, né? Nosso objetivo hoje, falando de Sofit, de novo, defendendo o nosso lado, é ser um parceiro de negócio. A gente tem gente com muita experiência, a gente tem o Edu, a gente tem o Mika, que tem experiência de mercado não só para te vender um sistema, né? Mas que consiga ser um parceiro de negócio, de você estabelecer comigo que o teu objetivo é esse, quando você compra o Sofit, e a gente te ajude a compilar e construir processos, a auxiliar a encontrar gente qualificada. O que a gente precisa nesse sentido, né? E acho que é muito disso, a maturidade que a gente desenvolve nesse Acho que a maturidade não é nem saber assim, onde você quer chegar, né? O que você quer fazer e a gente faz, né? A gente tem uma equipe hoje fantástica para fazer isso acontecer. Então, é só saber onde você quer chegar, né? É aqui. Então tá, a gente identificou esse estágio, né, e aí começam as coisas a rodar. Até porque se a gente pegar no nível de detalhe do Sofit, por exemplo, a gente sabe quantos módulos a gente tem. A gente consegue atender a gestão de frota por completo, a gente consegue atender em todas as pontas. Óbvio que sim, é uma melhoria contínua, a gente vai identificando novas necessidades, mas se eu for vender apenas um sistema, esse cara vai se perder no meu sistema. Em qualquer sistema que ele vai comprar. Então eu preciso ter um acompanhamento e que ele me enxergue como um parceiro de negócio e não só um sistema que eu estou comercializando para ele. Até um dos cuidados, né, entrando nisso que você falou, nós como todo a Sofit, além do sistema, preocupamos com quem implanta o sistema do nosso lado, né? Então nós temos profissionais que são, além de ex-gestores de frotas, que já vivenciaram aquilo, né? Exemplo do Edu. Quem não vivenciou, eles passam por uma formação do Instituto Parar. Então, eles fazem uma formação em gestão de frotas para justamente vivenciar um pouco daquilo e trazer bagagem para aplicar para quem às vezes não tem a oportunidade de fazer um curso, né? Então, auxiliar nessas boas práticas. Chegou na parte da implantação, tem um consultor especializado que vai orientar, vai implantar o sistema, vai dar boas práticas, né, do dia a dia para vivenciar aquilo de uma melhor forma. E né? não que a gente seja o detentor da informação e o único processo correto e que a gente seja, o software mais experiente de mercado. Mas eu diria que os nossos clientes ensinaram muito pra gente. Se tu pegar a idade média do pessoal que implanta a nossa plataforma, a gente está falando de em torno de 3 a 4 anos. Imagina a quantidade de clientes que não passou pela mão deles e a quantidade de processos consolidados ou não e que a gente construiu junto com esse cliente. Então, isso também é bagagem para que a gente consiga entregar um serviço de qualidade. E também
também segmento, né? Quanto mais a gente pegar um determinado segmento, igual nós somos especialistas em gestão de frota de indústrias químicas, laboratórios farmacêuticos, a gente tem grandes clientes na casa. Então a gente entende a necessidade do segmento e consegue repassar isso para outros clientes do mesmo, né? Então isso faz com que a bagagem de quem planta seja cada vez mais sólida, né?